Muita gente assim, né? Já vi muita gente também descrever características de treino, dieta, protocolo de recursos ergogênicos de acordo com o biotipo da pessoa. Mas será que realmente esses biotipos realmente existem, realmente fazem alguma influência na hora da priorização de um treino, na hora de uma elaboração de uma dieta, de uma estratégia, de utilização de recursos ergogênicos? Vamos entender pontos aqui. De onde surgiu esses biotipos? Esses biotipos surgiram de um cara chamado Sheldon, que ele traçou os perfis característicos de um padrão para as pessoas, né? E lá em 2006, um cara chamado Demian, baseado nos princípios que o Sheldon trouxe, começou a direcionar esses biotipos para a questão de prescrição de dieta e treinamento. E foi aí que algum pegou isso e disseminou essa informação como se fosse um fato, uma verdade. Mas a realidade é que na literatura não se tem nada que concretize essa questão de biotipo, ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. E a gente vai entender isso aqui primeiro trazendo uma compreensão básica sobre fisiologia aqui, tá? A gente tem características que descendem dos nossos genes, da nossa herança genética, que é chamado de genotipo, tá bom? Que é a nossa herança genética. Ou seja, essa herança genética, ela é imutável. Então, o padrão físico relacionado à sua altura, comprimento, largura, distribuição de massa muscular e gordura, traços emocionais, comportamentais e problemas patológicos, por exemplo, uma pessoa que os pais são diabéticos tem uma propensão maior a desenvolver diabetes. Por quê? Isso é passado através de genes. Isso é uma herança genética do próprio indivíduo, da própria linhagem direta dele. E isso pode ser, não que você vai ter diabetes, mas você precisa ter um cuidado reforçado para não desenvolver um quadro, porque você é propenso a isso. Então você pode transferir células, genes cancerígenos, você pode transferir genes relacionados a diversas patologias, e lógico, né? Vamos supor que seu pai tem 1,70 m, sua mãe tem 1,55 m, obviamente você não vai nascer com 1,95 m. Você nasce com a herança genética. Então esse perfil seu vem da sua herança genética, tá? E isso é imutável, você não tem como mudar a sua altura, você vai crescer até ali. Você pode melhorar o desenvolvimento de massa muscular? Sim. Mas a distribuição de massa muscular, você vai ter mais facilidades em uns pontos do que em outros, graças à tua herança genética. Se a pessoa tem facilidade em ganhar peso, graças à herança genética. Então tudo isso vem com você. Só que isso não representa até onde você pode chegar. Porque a gente pode trabalhar no quê? No nosso fenotipo. O que é o nosso fenotipo? O nosso fenotipo está ligado aos traços morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e comportamentais. Mas ele se refere ao quê? É a soma do genotipo com o ambiente, com o meio externo. Ou seja, se eu venho com uma descendência de desenvolver diabetes, uma resistência à insulina, mas eu emprego uma infância saudável, uma boa alimentação com fibras, frutas, vegetais, proteína magra, direciona esse garoto, essa criança para a prática de exercício físico, seja futebol, natação, luta, qualquer coisa. Ou seja, a gente está alterando o máximo possível através do ambiente. A gente está criando uma adaptação fisiológica mais saudável, uma resposta bioquímica melhor, um comportamento melhor. Ou seja, ele não vai ter aquele padrão alimentar dos pais de comer muita bobeira, porque ele está sendo direcionado através do meio, do ambiente externo, né? Da influência dos esportes, da alimentação dele, está influenciando. Então, esse garoto, os pais são obesos, mas o garoto é atlético. Óbvio, porque o garoto teve esse ambiente influenciando. Então, o maior impactante está nessas alterações vindas do ambiente. Você pode ter uma herança genética para ganhar peso com facilidade, mas você pode melhorar isso através do exercício e boa alimentação. Então, você pode mudar seu padrão de físico. Por exemplo, se a gente vê um indivíduo obeso, 20, 30 anos, não importa, e ele começa a fazer exercício, começa a treinar e fazer dieta, a sua característica de físico muda. Ele pode emagrecer, ficar seco, criar um físico muito mais atlético. Quando ele tiver com físico atlético, os outros vão olhar para ele e falar, você é mesomorfo ou ectomorfo, mas na realidade ele era obeso. Ou seja, você não tem um padrão de biotipo definido. Você pode ter predisposição a algumas características, mas isso não define o seu biotipo único e exclusivo, sendo apenas um desses três, tá? Então vamos entender um pouquinho a característica de cada um. A gente tem aqui características de ectomorfo, né?
Então o Sheldon trouxe pra gente o quê? Uma característica uma postura mais restrita, um indivíduo com uma fobia social, ou seja, tem traços comportamentais definidos nesse ectomorfo, tá? A gente tem um indivíduo introvertido, inibido em público, uma voz contida e mais propenso a ser solitário, gostar de ficar sozinho. Então, isso são características comportamentais, também a parte postural ali, ou seja, é uma definição ampla do que seria um indivíduo ectomorfo. E aí houve atualizações, onde a gente traz a parte estrutural e fisiológica, onde a gente tem a característica de ossos mais finos, longínquos, ou seja, a gente tem ossos longínquos que são mais longos, né? Um braço mais longo, maior, de comprimento, né? A gente tem um padrão mais magro, um perfil magro, não é aquele perfil magro com gordura, né? É um perfil bem magro mesmo, tá? Pouca massa muscular e pouca gordura, ou seja, um indivíduo magro. São os padrões aqui definidos para quem é ectomorfo. Já para quem é mesomorfo, tem um movimento mais sustentado, uma facilidade em esportes, ou seja, ele tem uma facilidade em aprender a parte mecânica dos esportes, de desenvolver bem em qualquer esporte que ele é incluso. Não tem dificuldade de aprender habilidades novas, né? Tem traços mais energéticos, tem uma atitude mais aberta, gosta de correr riscos, de adrenalina, né? É um indivíduo mais assertivo, tem uma certa falta de delicadeza, não é que ele é agressivo, mas ele é um pouco mais direto, né, podemos falar, um pouco mais bravo, irritável, um competitivo, extremamente competitivo, é um indivíduo mais propenso a querer vencer sempre, quando perde não gosta de perder, não gosta mesmo, tá? Ninguém gosta de perder, obviamente, né, mas é um indivíduo que se sente muito mal em estar perdendo, fica nervoso por perder, né, e é um indivíduo mais desinibido. Então são partes comportamentais aqui e relacionam as habilidades desse indivíduo. Já na parte estrutural e fisiológica, a gente tem um indivíduo com ombros mais largos, né? Naturalmente mais largos, sem nenhuma influência de treino, cintura mais fina, ou seja, cintura escapular, ombros mais largos, cintura mais fina, uma facilidade de ganhar massa muscular e uma facilidade de perder gordura. É um indivíduo que teoricamente responde muito bem ao treinamento, à dieta, muda o físico muito mais rápido do que um ectomorfo. E a gente também tem o nosso endomorfo, né? O endomorfo, que é conhecido por ser movimentos relaxados, reações mais lentas, é um indivíduo um pouco mais lento em questão de tanto de reflexo como respostas, né? Aos estímulos, constância emocional, é um indivíduo com um emocional mais constante, né? Uma estabilidade, inclinado à socialização, tolerante, gentil, comunicativo e extrovertido, tá? É um indivíduo mais simpático, né? E na parte estrutural e fisiológica temos características como um esqueleto mais maciço, mais grosso, né? Então ossos mais grossos, mais largos, uma cintura e quadris mais largos e uma facilidade em ganhar gordura. Então a gente pode caracterizar como indivíduos mais propensos a ser obesos, tá? Só que aqui entra um ponto interessante, parece bonito isso aqui, mas a gente pode ter um indivíduo magro e um indivíduo extremamente extrovertido e comunicativo. Então a pessoa não é só isso, ou só isso, ou só isso. Não tem como. Você tem características de ecto, de meso, de endomorfo, ou seja, muita gente não tem característica. Então esses biotipos não conferem com essas personalidades aqui, tá? Isso aqui foi um padrão através de um estudo observacional, né? Sobre muitas pessoas, mas isso não se aplica a todo mundo e ninguém é só um ou só outro, tá? A gente pode ter um indivíduo aqui extremamente extrovertido, mas com ossos finos, um perfil mais magro. Então não tem essa. E a parte estrutural? Bom, geneticamente, a gente sabe que tem crianças mais magras, crianças mais atléticas e crianças mais propensas à obesidade. Mas isso está relacionado ao genotipo, à herança genética desse indivíduo. E outro ponto, se a gente tem pais obesos, como eu citei, e essa criança nasce em um ambiente onde ele come de qualquer jeito, come qualquer hora, açúcar, doce, refrigerante, salgado, fritura, essa criança que já tem propensão à obesidade vai ficar mais obeso, porque o ambiente não cooperou. Agora a gente pega pais obesos, e aí tem um filho, eles resolvem alimentar o filho, tem um direcionamento para uma nutrição mais saudável para o filho, bastante frutas, vegetais, fibras, uma criança mais ativa, coloca em natação, coloca em esportes. Essa criança, ela não vai virar obesa, porque ela está tendo um ambiente a favor dela. Então, você olha para essa criança, você vai falar assim, porra, é um perfil mais atlético. Não! O ambiente influenciou isso. Então a gente pode
A gente não tem essa de, esse indivíduo aqui é isso ou aquilo. Não é porque o cara é obeso, tem sobrepeso, que ele é um endomorfo. Às vezes é só um cara desleixado, é um cara que não cuida da alimentação, é um cara que é sedentário. Esse cara, olha, que bebe muito, de final de semana, durante a semana, come muito mal, muito lanche, muita pizza. Esse cara vai ganhar peso. Ao mesmo tempo que a gente tem perfis de pessoas que comem muito mal e mesmo assim não ganham muito peso. Mas o tempo fazendo isso vai fazer a pessoa ganhar peso se ela não praticar exercício. E lógico, né? Como que a gente define um treino para essas pessoas aqui? Não existe um treino para quem é magro, um treino para quem é obeso, um treino para quem... Não, você tem todas as características na hora da priorização. Qual a capacidade de treinamento, qual é a avaliação postural, qual é a facilidade desse indivíduo, o que ele apresenta, qual é o objetivo, onde a gente vai encaixar esse indivíduo no treinamento, qual é a alimentação dele, enfim, como ele se sai no treinamento. A gente pode ter um indivíduo com sobrepeso, por exemplo, a gente tem muito powerlift com sobrepeso, mas os caras são atletas, têm muita facilidade em desenvolver os movimentos. Ou seja, esse cara vai levar um treino diferente de outro perfil, com as mesmas características e nível de treinamento dele? Não. Não é porque um cara é mais magro que o treino dele tem que ser, ele é muito magro, o metabolismo dele é rápido, então ele vai treinar menos vezes. Errado. Se o cara é magro, como a gente estimula a hipertrofia? A gente estimula a hipertrofia desse cara com treino. Quem é o principal ativador das vias anabólicas para gerar hipertrofia? O treinamento, a sobrecarga, o bom direcionamento no treino. Ele não tem que treinar menos, ele tem que trabalhar de acordo com o nível de treinamento e capacidade de resposta e recuperação dele. Se ele treinou hoje, está muito bem para treinar amanhã, vai treinar amanhã. E assim por diante. Esse cara não, o metabolismo é rápido. Se o metabolismo dele já é uma propensa, graças à herança genética dele, já tem um metabolismo que oxida mais substrato, que tem uma termogênese aumentada, esse cara ele vai fazer o quê? Comer mais. E vai se comer mais para treinar mais e ponto. Todo mundo vai fazer isso. O cara está com sobrepeso, ele quer emagrecer, déficit calórico nele, uma dieta mais estrita, o peso vai descer. E o treino desse cara? Pesado, de acordo com o nível de treinamento, capacidade de resposta e recuperação. Ou seja, você não vai treinar menos ou mais, isso depende do que o indivíduo precisa da disponibilidade dele. Se o cara quer hipertrofia, como a gente ativa a mTOR para síntese proteica e a hipertrofia acontecer? Treinamento, sobrecarga, estímulo, frequência. É assim que a gente trabalha em qualquer indivíduo que quer mudança da composição corporal. Isso aqui quer emagrecer, ele precisa treinar menos musculação. Não, ele tem que treinar peso. Levantar peso com técnica e amplitude. O mesmo vale para dieta. Não tem esse perfil de indivíduo tem que comer mais proteína, esse tem que comer mais caloria. Ele vai comer mais caloria caso, por exemplo, o objetivo dele é volume muscular, o percentual de gordura dele está baixo, ele é magro. Ele tem que gerar um superávit calórico, o peso tem que subir. Então ele vai comer mais do que um indivíduo que tem que perder peso. Mas muitas vezes acontece o quê? Às vezes o indivíduo que é magro, com 2.500 calorias ele ganha peso. Às vezes o indivíduo que está com sobrepeso, com 2.500 calorias ele perde muito peso. Deu para entender? Um está ganhando peso com essas calorias, o outro está perdendo. Por quê? Cada um tem o seu ambiente, cada um tem a sua resposta, o seu objetivo dentro de um padrão de dieta igual. A mesma dieta, o mesmo treino pode tem uma resposta diferente de cada indivíduo que é aplicado. Se você der a mesma dieta e o mesmo treino para um indivíduo magro e para um indivíduo obeso, eles têm respostas diferentes. Depende de quem é o indivíduo magro, depende de quem é o indivíduo obeso. Se você pegar dois obesos, a resposta dos dois vai ser diferente. Por quê? O meio externo, o ambiente, a rotina, o trabalho, a resposta, a propensão, a genética deles são diferentes. O mesmo cara que pode ser caracterizado endomorfo, comparado com outro cara que você caracteriza endomorfo, pode ter uma resposta diferente. Um treina com muito mais volume, outro treina com menos. Por quê? Porque o nível de treinamento deles são diferentes. Deu para entender como não existe treino para isso ou treino para aquilo? Porque um endomorfo tem que treinar mais. Não, ele tem que treinar de acordo com o nível de treinamento. E se ele quer emagrecer, ele tem que levar o gasto calórico. Ponto. Então ele vai treinar mais de acordo com o nível de treinamento dele. Um outro endomorfo pode estar treinando mais que ele porque o nível de treinamento é maior. Então para de prescrever, você é endomorfo, isso não existe, tá bom? Outro ponto importante é